te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que recompensai os méritos dos justos e perdoai aos pecadores que fazem penitência. Sede misericordioso para conosco, fazei que a confissão de nossas culpas alcance o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 5, no versículo de 17 a 30. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre. Portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus diz aos judeus: em verdade, eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostra obras maiores ainda, de modo que ficareis admirado. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos os homens o Filho, assim como honra o Pai, quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê nela, que me enviou, crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concede ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiques admirado com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aquele que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aquele que praticar o mal
para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. E o meu julgo é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela quer nos ensinar a procurar, dentro das nossas fragilidades humanas, compreender quem é Deus. Imagina saber que temos um Deus que criou todo esse universo, que conhece os nossos pensamentos, o nosso coração, nossos sentimentos, vê as nossas atitudes, cuida de nós, olha por nós, como fala aqui no livro de Isaías, eu cuido com muito carinho nessa aliança feita com vocês. Quer dizer, um Deus sempre presente. E um Deus que aqui nessa leitura de Isaías fala um Deus que não esquece de nós. Então, nós vimos na leitura de domingo, né, do filho pródigo, que o pai ficou lá, o filho estava distante, mas o pai estava próximo do filho, porque sabia a hora que ele ia voltar. Por isso Deus é um Deus que cuida de nós, um Deus presente, um Deus vivo. E então aqui no livro de Isaías diz que pode uma mãe esquecer do filho que amamentou, que saiu do seu ventre? Algo quase impossível, né? Mas se isso acontecer, mas Deus não esquece de nós. Então nós somos inesquecíveis para Deus. E esse Deus é um Deus que cuida. E aí Jesus estava lá com os judeus que tinha toda uma referência de Deus. Eles observavam o sábado era sagrado, a lei do sábado era sagrado porque Deus descansou no sábado. Então quer dizer que eles tinham aquela cultura de adoração, de veneração, de respeito a Deus, mas não conseguia reconhecer Jesus, o Messias, que foi enviado do Pai. E Jesus então falava de uma forma clara, e quanto mais Jesus falava da sua relação com o Pai, mais eles se revoltavam contra Jesus. Então Jesus, ele declarava, né? Ele falava assim, olha, o meu Pai trabalha, eu também trabalho. É um Deus que trabalha em favor de nós. Então, esse caminho que nós fazemos de conhecer Deus para poder verdadeiramente amá-lo é algo de extraordinário, porque aqui fala dessa salvação. Imagina um Deus que tem capacidade de não esquecer, né? Porque aqui Jesus fala que ele vai julgar. Aqueles que fizeram o bem serão salvos, aqueles que fizeram o mal serão condenados. Imagina quantas pessoas já morreram nesse mundo e na existência, e Deus sabe de todos aqueles que fizeram o bem e o mal. Olha a capacidade de Deus. E aí nós vamos, se nós conhecer verdadeiramente Deus e procurar segui-lo, nós vamos ter essa dimensão para viver, esse universo divino para viver. Então Deus, ele é tudo para nós, ele é misericordioso. Aqui no Salmo fala assim, misericórdia e piedade é o Senhor, e ele é amor, paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. O Senhor é amor, é fiel, em sua palavra a santidade, em todas as obras que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou.
É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em todas as obras que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca e de todo aquele que o invoca lealmente. Amados, esse é o nosso Deus. Por isso, esse tempo de Quaresma é tempo de nós voltarmos a Deus, aproximarmos de Deus para poder verdadeiramente conhecê-lo. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.